Confusão das grandes, polêmica, ansiedade e um pouco de drama. Essa foi a mistura de emoções que tomou de assalto o mundo do UFC na última quinta-feira. E olha, foi apenas uma hora, mas que deu o que falar. O americano Dustin Poirier revelou que estava fora do card do UFC 299, mas pouco depois mudou de opinião e afirmou que tudo na verdade não passou de um mal entendido. Vem comigo que eu te explico. Mas olha só, antes de eu te contar essa história inteira, se você puder, se inscreve no canal e deixa o seu like. Assim a gente cresce e continua produzindo cada vez mais conteúdos para vocês. Bora pro vídeo. Pessoal, vamos lá. Eu não sei se vocês se lembram, mas no dia 7 de janeiro, Dana White fez um anúncio oficial na sua conta no Instagram. E nesse pronunciamento, Dana White confirmou a realização de duas lutas. Charles do Bronx versus o Arman Tsarukyan no UFC 300 em abril e o Dustin Poirier contra o Beneil Saint-Denis no UFC 299 em março. The co-main event in Miami, March 9th, UFC 299 will be number 3 ranked lightweight Dustin Poirier versus number 12 ranked Benoit Saint-Denis. E foi assim que, do nada, praticamente um mês depois, no dia 1º de fevereiro, o Dustin Poirier postou em suas redes sociais a seguinte frase: "Minha luta foi cancelada, mas eu sigo trabalhando." Pronto, foi o que bastou para o Common Event de um dos shows mais aguardados dos últimos tempos ficasse em xeque. E não parou por aí. Poucos momentos depois, em conversa com o jornalista Ariel Helwani, o Poirier afirmou: "Não tínhamos um contrato antes da luta ser anunciada e nós não pudemos chegar aos termos finais." Rapidamente, muitas teorias foram criadas, muito se falou na internet e os fãs de MMA se dividiram entre opiniões. O próprio Saint-Denis, inclusive, parecia surpreso com a postura do rival. Também nas suas redes sociais, o atleta francês afirmou que, ao menos do seu lado, tudo estava normal e ele até pediu calma para os fãs. E a sua intuição se mostrou correta logo depois. Novamente, do nada, o Dustin Poirier voltou ao seu Twitter para colocar panos quentes em toda a confusão. "Desculpa, pessoal, eu me precipitei. Eu não consegui falar com o meu empresário por alguns dias e eu acabei de falar com ele e com o Hunter, o Campbell, dirigente do UFC. Foi um mal entendido da minha parte, a luta está de pé. Vejo vocês no dia 9 de março em Miami." Pois é, a luta segue de pé e o Common Event do UFC 299 foi confirmado. Mas o que será que aconteceu? Eu vou tentar juntar todos os pontos aqui. O Daniel Voarin, treinador do Saint-Denis, afirmou ao site MMA Fighting que tanto ele quanto a equipe foram pegos de surpresa com o anúncio oficial do UFC lá no dia 7 de janeiro. De acordo com ele, o contrato ainda não tinha sido assinado naquela ocasião. Guardem bem essa informação. Bom, nas suas redes sociais, o Dana White postou o print de um trecho da sua conversa com o Saint-Denis em janeiro, confirmando que existia um acordo entre eles para que a luta fosse realizada. Bom, pelo menos naquele pedaço da conversa não fica claro se o contrato tinha ou não sido assinado. Nós não sabemos como foi a conversa completa com os dois lados, mas ao que parece, o anúncio teria sido feito em cima de um acordo verbal, o que, para ser sincero, não é nenhuma novidade no mundo do MMA. Por vezes isso acontece, seja para agilizar o anúncio e a divulgação de uma luta, ou até mesmo para evitar o vazamento de algum combate para a imprensa. No entanto, vale lembrar que também existem outros casos. E aqui eu vou usar o brasileiro Paulo Borrachinha como exemplo em duas ocasiões diferentes. Depois do anúncio oficial da sua luta contra o Robert Whittaker, que acontece no UFC 298 no dia 17 de fevereiro, o atleta brasileiro afirmou publicamente que não havia assinado o acordo e que esperava o e-mail com a documentação. Naquela ocasião, o Borrachinha deixou claro que não havia nenhum problema com o nome do rival, o local ou a data do duelo. Ele apenas deixou claro que ainda aguardava a chegada do e-mail para oficializar a sua participação no evento. Tanto é que poucos dias depois ele afirmou que havia assinado o contrato e que a luta estava de pé. Mas não foi assim que, em dezembro de 2022, ele recebeu a notícia de um duelo, vejam só, com esse mesmo Robert Whittaker. O card em questão seria o UFC 284, a ser realizado no início do ano passado, e de fato essa luta não saiu do papel. Na ocasião, o brasileiro garantiu que nunca assinou o documento, deixando claro que não houve um acordo durante as possíveis negociações. E a discussão que se levantou na época foi de que poderia existir alguma forma do evento pressionar os lutadores a assinarem os contratos ao anunciar os duelos antes que todos os detalhes burocráticos tenham sido debatidos nos mínimos detalhes. E agora sim a gente pode voltar ao caso do Dustin Poirier. De todas as informações aparentemente possíveis, ou ele e o empresário bateram cabeça e ele confundiu as informações e achou que a luta
estava cancelada, ou ele utilizou esse cenário ao seu favor para negociar um aumento e assim confirmar a sua participação no Common Event do UFC 299. Inclusive, o Gilbert Burns, o Durinho, pareceu ter visto a situação desta forma, ao menos foi o que pareceu com seu post no Twitter. Estou muito feliz pelo Dustin Poirier por receber um grande saco de dinheiro, ele merece. Sim, dito tudo isso, concluímos que de fato, às vezes o UFC anuncia um duelo sem que o contrato tenha sido assinado, mas isso pode acontecer por razões variadas, e uma delas é a possibilidade do evento exercer alguma forma de pressão para que o atleta aceite a proposta. No entanto, pelo que a gente viu nessa semana, é possível também que alguns lutadores barganhem seu benefício próprio. Eu confesso que eu não sei dos detalhes dessa negociação, mas uma coisa é certa: não é qualquer atleta que poderia bater de frente com a organização publicamente desta forma. Afinal, meus amigos, a corda sempre tende a estourar do lado mais fraco. É isso aí, pessoal, mais um vídeo finalizado com sucesso. E lembrem-se, likes, comentários e sugestões são muito bem-vindos. Até a próxima.